nesse lugar de se conhecer, né? De estar realmente se reprogramando, se ressignificando, né? E se tornando cada vez mais o seu melhor. E a gente consegue, né, ser o nosso melhor a partir do momento que a gente começa a nos conhecer mesmo, a encarar nossas sombras, né? A encarar lugares que são desafiantes para nós, onde a gente percebe também alguns padrões repetidos. E nisso a gente vai olhando para esses lugares que são desafiantes de olhar e vamos se ressignificando, né? Tomando uma outra consciência, tomando outras crenças, né? Porque crença, o que é crença, né? Crença nada mais é do que esse lugar do crer. Esse lugar de você, desse lugar de você crer em algo como verdadeiro, né? Por isso que a palavra crença, né, vem de crer, de você realmente crer em algo como verdadeiro, como uma verdade absoluta. Só que o que acontece? Essas crenças, muitas vezes, essas verdades absolutas, elas estão no subconsciente nosso. Então, o nosso consciente pode não concordar com essa verdade absoluta, com essa crença. Mas dentro de nós, no nosso inconsciente, tem essa crença, tem esse crer, tem essa verdade. Tem um livro maravilhoso que eu sempre indico para os meus clientes, né, para as pessoas, que é O Poder do Subconsciente. E ele fala desse lugar de crença como se crença fosse fé, né? Como se o significado de crença fosse fé, que é algo que, Saviola, que é algo que a gente crê como uma verdade absoluta. E quando a gente tem muita fé em algo, quando a gente acredita firmemente que algo vai acontecer, aquilo é uma fé, aquilo é uma verdade, aquilo se torna um crer muito significativo pra gente. Só que a gente, dentro de nós, tem essas crenças que são essas verdades que a gente vai colocando ali como uma conversa mesmo com o universo, né? Nesse sentido até desse lugar de fé, né? Que é um lugar que a gente acredita dentro de nós tanto como verdade que aquilo vai atraindo para o universo. Só que aí é que tá, essas crenças nossas, né, elas são adquiridas de diversas formas. Elas são adquiridas tanto, né, na nossa infância, tanto na nossa barriga da nossa mãe, né, que o Theta Healing fala lindamente, o Theta Healing, por isso que ele me trouxe muita abertura de entender melhor essas questões da vida, sabe, como eu era, meu jeito, e o que eu não queria ser mais, sabe, e por que eu tinha sensações que me incomodavam em ter e eu não conseguia entender, sabe, simplesmente eu fazia de tudo pra mudar aquilo, pra ter uma outra sensação, outro sentimento, e muitas vezes eu não conseguia, né? Então o Theta Healing, ele trouxe para mim esse lugar de entender melhor da onde vinha isso. Porque às vezes, né, entre aspas, né, mas algumas pessoas falam assim, pega e muda, sabe? Se você tá fazendo algo que você não gosta, que você não concorda, pega e faz diferente. Só que não é pega e faz diferente. Não é fácil assim, né? Eu acredito que se fosse fácil assim, o mundo hoje estaria em outro lugar, né? Por quê? Por que não é fácil? Porque tem essas crenças, tem esses lugares de verdades absolutas dentro de nós. E essas verdades absolutas, elas vão sendo entendidas pelo nosso nível subconsciente sem avisar para nós. Olha só, por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim de uma crença primária, de uma crença dessa vida. A sua mãe tava, enfim, numa correria ali de trabalho e tudo, e ela, né, indo trabalhar, ela pegou e falava assim pra você, né? Você falava, ai mãe, fica em casa e tal. Ah, não, eu tenho que trabalhar pra pagar as contas, eu tenho que trabalhar porque senão você não vai ter comida em casa, sabe? Enfim, trazendo um lugar assim como se o trabalho fosse um sacrifício, ela ir trabalhar e o não poder estar com uma coisa que ela gostaria, tá com o filho. Então, o que o seu cérebro pode ali na sua infância ter entendido sobre o trabalho? Como se algo sacrificante, como se algo desafiante, como se o trabalho fosse só para pagar as contas. O trabalho não é para lugar de bem-estar. Minha mãe não gosta de trabalhar, mas ela tem que ir porque ela tem que pagar a conta. O cérebro daquela criança pode ter entendido dessa forma, só que ele não avisou para a criança, olha só, eu tô aqui criando uma crença que o trabalho é algo que é só para pagar a conta, tá? Trabalho não é algo bom, a sua mãe tem que ir trabalhar
porque ela não gostaria de trabalhar, né? Mas ao invés de ficar com você, ao invés de ficar com as pessoas que ela ama, ela tem que trabalhar porque ela tem que pagar a conta, ela tem que pôr o pão dentro de casa, enfim, né? Então o cérebro vai interpretando ali o que ele entende ali, que ele não avisa pra gente, né? O nosso inconsciente, ele não fala pra gente, olha só, eu entendi aqui, ó, com essa fala da sua mãe indo trabalhar e não podendo ficar com você, que trabalho é algo ruim, tá? Que trabalho só é pra pagar a conta. Aí o que aconteceu? Criou uma verdade absoluta no seu subconsciente. Aí você vai crescendo, aí você começa, né? Você vira adulto, enfim, você começa a entender sobre o que é o trabalho. Começa a ter que trabalhar, né? Como assim, a maioria das pessoas. Começa a ter que trabalhar. Aí começa a ter que trabalhar, nossa, eu não gosto desse trabalho. Ah, esse trabalho é ruim. Ah, aquele trabalho é horrível. Vai, às vezes, entrando num trabalho atrás do outro e não consegue gostar de trabalho nenhum, né? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu tive alguns desafios nessa minha relação profissional. E aí vai lá, trabalhando e não consegue encontrar esse lugar e acha o quê? Acha, ai, nossa, o problema sou eu, tá tudo errado em mim. Eu que não consigo dar certo no trabalho, ou o problema tá no Brasil, que não, né, que todos os trabalhos são ruins. Enfim, começa a colocar a culpa ali em várias coisas, ao invés de pegar e ir nesse trabalho interno de si mesmo, que tem a resposta. Por que trabalho é algo... Por que você só atrai trabalho ruim? Às vezes você formou numa coisa assim que você super gostaria de formar, era algo que você se identificava, aí na hora de começar a trabalhar, nossa, dá tudo errado, sabe? Ai, como é ruim trabalhar, né? Como eu atraio chefes que não são legais, eu atraio falta de tempo, enfim. Por quê? Porque às vezes você tá com uma crença limitante lá no seu subconsciente de que trabalho é algo ruim, que trabalho, a gente só trabalha com algo ruim, só nesse objetivo de pagar as contas, né? Nesse objetivo de estar longe da família, estar longe do filho, né? Porque a sua criança entendeu aquele significado em relação ao trabalho, quando ela perguntava para a mãe dela para onde a mãe dela estava indo. Então, o nosso inconsciente, nosso cérebro, gente, ele é muito mágico, é muita coisa ali, sabe, que vai entendendo, interpretando, porque ele tá, de fato, funcionando o tempo todo, né? Então, assim, igual quando a gente tá na barriga da nossa mãe. A gente tá na barriga da nossa mãe, a gente já tá entendendo. Por isso que, né, muitas vezes, assim, algumas mães, né, olha eu aqui, né, colocando a mão na minha barriga, mas... Sim, tem que fazer o curso de Theta Healing, Fabiola. Vamos fazer, cara, você vai gostar tanto, amiga. Você não tá entendendo. Você vai se identificar demais. E você, então, que é super inteligente, sagaz, nossa, ai, depois pensa nisso, tá? A gente conversa depois. Mas, enfim. Aí, quando você pega e... voltando aqui, né, no assunto, você... agora até me perdi. Ai, tenho certeza. Vamos conversar. E no final, Fabíola, tenta ficar no final, porque no final, às vezes até chamo o Fabrício também, que eu quero fazer uma meditação de Theta Healing bem rapidinha, para entender o que é, assim, esse processo de ressignificação, tá bom? Enfim, então, voltando nesse assunto ali das crenças limitantes em relação ao trabalho, a menina lá, né, recebeu isso da mãe em relação ao trabalho. E ela tá ali tentando trabalhar e ela não consegue encontrar esse lugar de um trabalho que ela gosta. Porque ali, no inconsciente dela, tá entendido isso. Só que agora que eu percebi que eu fui no assunto, né, mas eu tava em outro. Eu tava na parte da barriga da mãe, né, que quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente já tá recebendo as informações. Então, às vezes, igual acontece assim, né, quem é mãe, né, eu ainda não fui mãe, mas quem é mãe, às vezes acontece de cantar, né, uma canção ali pro bebê no ventre, ou o pai chegar e ela sentir, né, a criança se movimentar, o bebezinho se movimentar, porque de fato ele já tá recebendo as informações do externo. Então, gente, isso é muito louco e muito, nossa, muito maravilhoso, assim, e transformador em nós. Da gente ir nesses lugares do que a gente recebeu quando a gente estava ali na barriga da nossa mãe, né? Porque ali a gente já tá recebendo informações e
Eu vou contar uma que, cara, foi demais pra mim em relação a essas ressignificações, né, que eu fiz no meu trabalho em relação quando eu tava no bebê do ventre da minha mãe, gente. Pra quem me conhece, né, desde muito tempo, eu nunca fui muito adepta a exercício, nunca gostei muito, assim, principalmente na minha infância, eu nunca não era aquela menina super boa na educação física, etc. Enfim, hoje eu adoro fazer exercício. E olha a crença que eu fui, gente, coisa louca. Eu fui lá, né, buscando essa ressignificação em mim sobre a minha questão com os exercícios, né? Por mais assim que eu tinha melhorado no decorrer da vida, ainda tinha lugares ainda que era tão desafiante, né? Que às vezes a autossabotagem falava mais forte. Aí eu fui lá nesse lugar e começou a vir a minha mãe. E nisso veio eu na barriga da minha mãe. Gente, a minha mãe, quando ela tava grávida de mim, ela teve um momento que ela precisou parar. Porque eu até brincava com isso, agora eu não brinco mais, mas eu já fui extremamente ansiosa, pra quem não sabe, pra quem, né, enfim, me conhece há mais tempo sabe disso, que eu já fui extremamente ansiosa, hoje eu não sou. Mas eu até brincava isso, porque eu nasci de 7 meses e a minha mãe teve que parar um período completamente de se movimentar mesmo, porque eu já tava querendo nascer. Com 5 meses, 6 meses eu já queria nascer. Então hoje eu brincava, né, antigamente. Nossa, eu sou tão ansiosa que até na barriga da minha mãe eu já era ansiosa. Eu brincava isso. Hoje um dia eu não brinco mais porque eu não sou mais isso. Mas enfim, quando a minha mãe teve que parar, aí quando eu nessa cura dessa relação minha com o exercício, eu fui nesse lugar com a minha mãe. Porque ali a minha mãe, na preocupação dela, né, na preocupação dos meus pais, enfim, de eu acabar nascendo num grau assim, né, de tão prematura a ponto de não, né, não sobreviver, enfim. Ela teve que parar de se movimentar. E o que eu entendi ali? Que o parar de se movimentar, que o não se movimentar, era um lugar de sobrevivência minha. Então eu tinha uma crencinha ali em relação a esse lugar de um desafio do movimento, né, desse movimentar. Enfim, quando eu fui curando esses lugares, gente, hoje realmente o exercício pra mim tem uma outra conduta, tem um outro lugar completamente diferente do que era. E por isso que é muito mágico, porque a gente ir nessa profundidade do nosso ser, eu jamais, né, em nível consciente, eu jamais conseguiria pensar, nossa, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu interpretei isso, ou quando eu tinha 2 anos, eu levei um tombo, interpretei aquilo, sabe? Quando até às vezes, né, no meu primeiro beijo, eu interpretei aquilo, enfim. São lugares que a gente vai, no decorrer da vida, né, até na dispersão da vida, né, quando a gente vai crescendo e tal, a gente vai deixando pra lá, né, e tá tudo bem deixar pra lá. Só que esse deixar pra lá pode ter criado algumas crenças, e nessas crenças elas vão vibrando o nosso sentir, o nosso pensar, as nossas sensações, né, e junto com as nossas falas, que isso a gente já tem um lugar mais consciente, mas muitas vezes a gente também fala, muitas falas inconscientes, através desses lugares de crenças que a gente tem ali no subconsciente. Enfim, nisso vai formando várias, né, energias da nossa fala, do nosso sentimento, do nosso pensamento, dessas crenças, desse sistema de crenças nossas, e vai criando essa vibração. E o que acontece? Essa vibração conversa com o universo. E nisso a gente vai atraindo esses padrões. Por isso que às vezes a gente pega e fala, nossa, tô eu de novo aqui, caindo num padrão repetido. Tô eu aqui de novo sentindo essa sensação. Enfim, eu acho que quanto mais consciente a gente vai se tornando, mais também a gente vai percebendo. Porque tem pessoas que estão num nível tão inconsciente que elas nem percebem a repetição de padrão na vida delas. Ou elas realmente acham que isso é normal. Ficar repetindo padrão de coisas que você não quer mais ter. Enfim. Então, a partir do momento que a gente faz esse autoconhecimento, essa autoinvestigação, a gente consegue chegar nesses lugares, né, que são muito além do que a gente lembra, né, do que a gente tem ali na nossa memória. Então, a partir desse lugar, né, a gente vai encontrando. E a partir desse lugar, qual lugar que é? O Theta Healing. O Theta Healing é uma das formas da gente conseguir encontrar essas crenças, né? Igual eu contei aqui da minha bebê lá na barriga da minha mãe e tudo, o que eu interpretei ali. Total, tem muita gente, né? Tem muita gente, infelizmente, exatamente,
Não, e assim, e de fato, assim, que não... Tem muita gente que ainda tá no nível tão inconsciente, gente. E tá no nível inconsciente, às vezes as pessoas assim... então a pessoa, tipo assim, não tá percebendo nada. Não, ela acredita tanto que aquilo é uma verdade que pode vir um mundo papa falar pra ela que aquilo ali, que se ela pegar e mudar, não vai mudar. Não vai mudar. Sabe, hoje eu aprendi isso. Antes eu queria, sabe, conversar, eu queria, né, ajudar as pessoas. Não muda, sabe? Enquanto ela não pegar e ela realmente olhar ali pro interno dela, ela perceber que de alguma forma, né, o cérebro dela entendeu algo que fez aquilo ali se tornar uma crença, um padrão, e ele fica querendo repetir aquilo por algum motivo, seja por um motivo, né, de sobrevivência, seja por um motivo, enfim, o nosso cérebro, ele quer nos proteger, né? E então, a partir disso, ele vai trazendo essas repetições dessas crenças, desses padrões. E quanto mais... E isso é lindo, eu tenho certeza, Fabiola, que você deve perceber isso muito no seu dia a dia. O quanto a gente percebe, assim, né, nossas consciências, a gente fala, nossa, caramba, ainda tô nesse lugar aqui, sabe? Vou olhar pra isso de novo, entendeu? E às vezes a gente... as pessoas que estão menos conscientes, elas vão vivendo, né, deixando a vida levar, assim, de fato elas não percebem que estão ali em lugares, né, que basta elas mudar. Aí o que elas fazem? Elas colocam a culpinha no fulano, no ex, no futuro, né, no irmão, na mãe, no pai, ao invés de pegar e olhar pra dentro, né. Enfim, então assim, é de extrema importância esse olhar interno e ter essa coragem, porque eu acho que esse olhar interno, ele precisa muito de coragem, porque não é flores, não é só florescer, né, autoconhecimento, depois ele vai te trazer uma liberdade fora do comum, de você ser você, de você ter... gente, se eu não tivesse limpado muita crença, eu não ia estar aqui, jamais, né, fazendo uma live, sabe, me expondo, né, enfim... Tenho o meu lado escorpiana bem forte, de às vezes querer estar ali mais recolhida. E é isso, eu também gosto também de falar, gosto de trazer, só que eu tinha crenças que me limitavam nesse lugar de exposição. Até mesmo desse lugar, né, de julgamentos, porque é muito raro uma pessoa... a gente acha quase impossível uma pessoa ser totalmente zero, sabe? De medo de algum julgamento, de algum olhar do outro, de algum receber do outro, porque até na nossa infância, né? Voltando a falar de crenças que a gente vai adquirindo na nossa infância, e não é por um lugar de errado e certo, porque isso não existe, mas o pai e a mãe, muitas vezes, ele pega, né? E às vezes eles fazem algumas coisas assim. Olha, o fulano passou em não sei o quê, ou não sei o quê. E às vezes eles fazem algumas coisas que te levam a um lugar de comparação, porque eles aprenderam dessa forma também, né? Então, assim, isso vai fazendo crenças serem criadas no nosso inconsciente, onde a gente fica ali com lugares de medos, né? Que vai ressoando em medos. Medos do que o outro vai pensar de mim, medo do que o outro vai achar de mim, medo do que o outro pensa sobre mim, se o outro vai concordar comigo, se, sabe? Eu tinha muito receio, assim, desse lugar, assim, por mais que, né, há muito tempo eu trago esses estudos de autoconhecimento, principalmente em mim, né? De eu ser a minha primeira paciente, minha primeira cliente, enfim, de olhar para esse lugar para mim. Eu tive muito receio, assim, e se eu não conseguir falar com propriedade, se eu não conseguir, sabe, se alguém vier, porque, gente, sempre vai ter gente pra apontar o dedo, né? Sempre vai ter. Então, assim, quanto mais a gente vai limpando essas crenças, mais a gente tem coragem de mostrar a nossa verdade, mostrar quem a gente é, sem medo do que o outro vai achar, sem medo do que o outro vai deixar de achar, sem medo se o outro concorda, se não concorda, sabe? E eu, Thaís, eu só consegui hoje estar nesse lugar a partir de muito autoconhecimento, de muita limpeza de crença desse lugar, sabe? Eu tinha muito receios do outro não concordar comigo, sabe? De eu não conseguir, enfim, passar a minha verdade, né? E foi a partir desse lugar de autoconhecimento que eu consigo hoje estar aqui numa live para falar de autoconhecimento, né? Enfim. Então, gente, eu quero falar agora como o Theta Healing pode te ajudar nesse lugar de ressignificação. O Theta Healing, ele significa cura em Theta. Cura em Theta. O que é o Theta, né? A frequência Theta. A gente, isso a física quântica já traz, a gente tem várias frequências de ondas cerebrais.
E essas frequências que o nosso corpo vibra, ele é chamado de ondas tetas, sem querer aqui. Ondas tetas, ondas beta, ondas alfa e ondas delta e gama. Enfim, hoje eu quero trazer mais esse lugar da teta. A onda teta, né, que o Theta Healing trouxe esse nome, é uma onda que a gente entra numa frequência mais relaxada, mas dessa forma mais intuitiva, meditativa. Então, para as pessoas que conseguem, entrar mesmo em meditação, que, gente, quando eu entro em meditação, é algo... Eu lembro a minha primeira vez que eu entrei em meditação, eu simplesmente, na época, eu fazia, aula de astrologia, muitos anos atrás, acho que foi 2012, 13. Eu liguei para minha professora, porque ela fazia meditação guiada antes de começar a aula, e eu comecei a trazer a meditação para minha vida. Eu liguei para minha professora desesperada, falando que eu tinha saído do meu corpo. Porque, de fato, entrar mesmo em meditação, a gente entra numa sensação que parece que a gente saiu do nosso corpo, né? Que a gente está numa outra dimensão. Enfim, então, essa onda teta é a onda meditativa, é a onda de meditação, dessa meditação mais profunda. E quando a gente entra nessa meditação mais profunda, a gente consegue entrar nesse lugar do nosso inconsciente, sabe? Acessar esses lugares do nosso inconsciente, como eu contei aqui mais cedo, né? Falando da minha bebê na barriga da minha mãe, que eu consegui acessar esse lugar de uma crença ali, limitante raiz em relação ao exercício, enfim. Então, quando a gente entra nessa frequência teta, a gente consegue ter essa conversa, né, com o nosso subconsciente. E é outro lugar bem legal também em relação a essa frequência teta, porque a frequência teta, ela é esse nosso primeiro estágio de sono, quando a gente acaba de acordar. Por isso que é de extrema importância a gente levar pensamentos bons na hora de dormir. Eu lembro assim, né, até tipo, meu último namorado, assim, eu brincava com ele, assim, brincava não, né, brincava e falava sério. Quando a gente brigava, eu falava assim, não, na hora de dormir não é briga, vamos falar que se ama, vamos falar que tá tudo bem. Por quê? Porque quando a gente leva pensamentos negativos na hora de dormir, não que toda vez não acontece, né, toda vez eu conseguia ter essa consciência, né, mas enfim. Mas quando a gente leva esses pensamentos, ele tem mais força, né, então a gente trazer essa autoobservação, sabe? O que eu penso antes de dormir? Eu, na minha infância, na minha criança, na minha menina, gente, eu pensava muita coisa que não era legal antes de dormir. Eu pensava muita coisa, tipo, triste, que eu não queria na minha vida. Eu ficava ali pensando, remoendo. E o que eu tava fazendo? Tava traindo mais daquilo, porque ali era conversa, papo reto, papo direto com o Criador, né? Com o universo. Então, a gente perceber o que a gente tá falando, pensando antes de dormir, na hora de acordar, é de extrema importância, porque a gente já tá entrando, né, nessa frequência teta. E agora vamos novamente falar do Theta Healing. O Theta Healing, né, ele trabalha dentro dessa frequência. Então, a partir da técnica, você aprende a entrar nessa frequência. Então, você aprendendo a técnica, fazer um curso comigo de DNA básico, você vai aprender a entrar nessa frequência teta. Você vai começar a identificar o que é estar nesse estado mais dessa frequência teta. Então, a partir desse lugar, você vai se autoconhecer, né? Eu gosto de chamar, né, o meu trabalho, esse lugar de autoinvestigação. Então, quando você entrar nessa frequência teta, você vai começar a se investigar, assim. Por exemplo, né, igual foi no meu caso, por que é desafiante para mim essa questão dos exercícios, né? Que hoje não é mais, Por que é desafiante? Aí eu fui ali, tentando entender, sentir isso, para ir chegando nesses lugares, raízes de crenças, né, do meu inconsciente em relação aos exercícios na minha vida. Então, o Theta Healing, ele te ajuda a trazer esse lugar de autoinvestigação do seu interno, do que foi interpretado no seu inconsciente. E através do curso comigo aquela, mas enfim, né, quem sentir de fazer comigo, porque essa técnica é maravilhosa, você vai aprender a estar fazendo essa meditação, porque o Theta Healing, ele é através de uma meditação, e com isso você vai conseguir identificar melhor o que é estar em Theta e conseguir trabalhar melhor esse lugar do seu autoconhecimento, dessas crenças que estão ali enraizadas em você, e no nível consciente você não consegue ter essa percepção, sabe? De, então tá, é porque na barriga da minha mãe aconteceu isso, isso, isso. Você não vai lembrar em nível consciente que na barriga da sua mãe
aconteceu determinada coisa. Então, quando você começa a fazer esses trabalhos, né, dentro do Theta Healing, começa a vir umas coisas. E aí tá, né, você não querer se julgar. Que eu falo, gente, o meu trabalho, e é óbvio, né, eu tento trazer isso pra minha vida mais e mais, mas de fato o meu atendimento, o meu trabalho é um lugar total sem julgamento. Então, uma das primeiras coisas que eu falo com a pessoa, olha, o que eu vou trazer pra você, não julga, não racionaliza, sabe? Porque é o que tá vindo em teta pra mim, né, é o que tá vindo no seu campo pra mim. Então, assim, eu vou te perguntar se faz sentido, e se vier alguma coisa pra você também, me conta, sabe? Não tenta entender. Porque igual assim, por exemplo, né, a pessoa veio lá, igual, né, no meu caso, a pessoa foi lá, fazendo de conta que eu estava me atendendo, a pessoa foi lá e falou assim, olha só, eu não gosto de fazer exercício, pra mim exercício é muito chato, nananana, e eu queria gostar mais de fazer exercício. Então a gente vai fazer a meditação e a partir dali a gente vai indo nesses lugares. Aí vai que pra mim, sem entender sobre Theta Healing, sem entender sobre nada disso, vem pra mim a minha mãe. Aí eu falo, nossa, que nada a ver, minha mãe tá vindo. Veio a imagem da minha mãe aqui na minha cabeça. Por isso que é de extrema importância a pessoa me contar o que tá vindo. Porque ali ela começa a entrar nessa frequência teta. Então se veio a mãe dela, algum sentido tem. Ah, mas veio a sua mãe? Mas peraí, então vamos entender melhor por que veio a sua mãe. Ah, faz sentido pra você na barriga da sua mãe? O que aconteceu na barriga? Não, e vamos ali conversando em teta e aí chegamos na criança raiz. Nisso a gente vai ressignificar isso. E, gente, é lindo, porque assim, eu vejo em mim totalmente. Eu acho que quem me conhece há muito tempo, muitas pessoas falam isso comigo, que eu mudei muito, e eu sinto muita mudança em mim. Eu sinto agora realmente sendo eu, e não o que tava ali me limitando, o que tava, né, cada vez mais sendo eu, porque eu acho que esse lugar de nosso autoconhecimento, da nossa autocura é pra sempre, né? Enfim, mas, então, quando você faz essas curas dentro, né, da técnica, gente, é louco, é mágico, é lindo, porque começa a realmente se tornar diferente. Só que não começa a se tornar diferente, que era o que eu ficava tentando ali na minha infância, na minha adolescência. Ai, não, eu preciso fazer diferente, não conseguia, sabe? Aí ficava aquela pressão, aquela cobrança. Não, simplesmente eu vou e vou ressignificando. Quando eu vejo de uma forma orgânica, eu já tô me tornando diferente, eu já tô fazendo diferente. O exercício pra mim já tá fluindo, eu vou falar, ó, fui a semana toda, eu fiz exercício de boa, sabe? Tive vontade de ir, sabe? Sendo que antes eu ficava naquela briga de querer ter vontade, né? Enfim. Então, gente, é isso, né? O Theta Healing, ele te ajuda aí nesses lugares profundos para ressignificação. E agora eu queria fazer uma meditação bem rapidinha mesmo, porque eu vou atender daqui a pouco. Então vai ter que ser bem rápida, só para ir nesse lugar mesmo de sentir o que é a técnica, sentir um pouquinho essa frequência de meditação, tá bom? E quem sentiu o chamado de fazer o Theta Healing comigo, é só entrar em contato no direct, né? Ou no link da bio também, que tem meu WhatsApp. É isso, gente. Vamos lá. Então, vou colocar uma musiquinha aqui. Pra quem não conhece o solfágio, é bem legal pra gente meditar nessas frequências. E quem for fazer a meditação aí comigo, fecha os olhos, senta numa posição confortável, ou pode ser deitado também, mas de preferência com a coluna reta e de que esteja de uma forma confortável, para não ficar naquele lugar procurando um lugar, sabe, mais confortável. E vamos lá. Fecha os olhos. E vai inspirando de forma lenta e profunda, se conectando. Inspira. E vai se permitindo entrar em conexão, de olhos fechados, observando o seu ato de respirar. Percebendo o ar entrando e saindo. E vai imaginando uma luz vindo do centro da Terra.
Pode ser a cor que vier. Imagina essa luz subindo as camadas de terra. Ela vai subindo, subindo, até que ela encontra os seus pés. E imagina essa luz entrando pelos seus pés. E ela vai subindo pelas suas pernas, subindo. Até que ela chega no comecinho da sua coluna. E essa luz vai subindo pela sua coluna, subindo. E agora, imagina essa luz saindo pelo centro da sua cabeça. E ela vai se formando uma esfera de luz em cima de você. Imagina você entrando nessa esfera de luz que começa a subir. Ela vai subindo, subindo, chegando no céu, subindo mais e mais. Até que ela chega no universo. Você vê luzes claras, luzes escuras, luzes claras novamente. E essa esfera de luz continua a subir. Ela vai subindo, subindo. E chega agora numa linda camada de luz dourada. Você sente um conforto nessa luz dourada. E ela vai subindo mais, passando por vários plasmas coloridos, com todas as cores do arco-íris. Você vai passando entre essas cores, até que você atravessa uma névoa cor-de-rosa. E chega agora num plano completamente branco. É a fonte criadora de tudo que é. E vai percebendo agora a sua esfera se dissolvendo nessa luz branca, nessa energia que tudo cria. Lhe permitindo agora estar nessa frequência teta. E vai sentindo o que é essa frequência teta agora. Estar nessa frequência. E quando a gente chega nesse lugar, a gente começa aqui, trabalhar. Só que hoje eu senti de apenas integrar alguns downloads, até pelo tempo. E isso é outra coisa que se aprende, né, no Theta Healing, que ela chama de downloads, que é o instalar algumas energias, algumas frequências. Então se permita agora entrar num lugar de uma frequência mais elevada, para que todas as células do seu corpo, seu nível subconsciente, saiba qual é a sensação de alegria. E vai se permitindo agora estar nessa sensação mais elevada de alegria, de elevar sua frequência na alegria.
Quanto mais na alegria a gente tá, mais alegria a gente atrai. Então se permita agora se reconhecer mais nessa frequência diante da sua vida. Saber receber até alguns lugares de desafios, alguns lugares que parecem complicados, com mais alegria. Isso não é não entender, não saber receber. E sim você buscar cada vez mais ser alegre com o seu ser. Então se permita agora receber essa sensação mais elevada de sentir alegre. De saber o que é estar alegre nesse aqui e agora. E receber a vida com mais alegria. Então vai sentindo essa alegria em todo o seu corpo, sendo recebida em todas as células do seu corpo, elevando a sua frequência a esse lugar de mais alegria. E vai respirando de forma lenta e profunda, sentindo uma sensação de mais alegria em si mesmo, de mais alegria com você, de mais alegria em sua vida. E devagar vai retornando pro aqui e agora, abrindo os olhos, respirando de forma lenta e profunda. Quem sentir pode inspirar e soltar todo o ar pela boca. E é isso. Hoje não deu tempo de entrar muito nesse lugar de ressignificações. Eu até tô sentindo aqui de fazer uma outra live para falar mais sobre as ressignificações e a gente fazer uma meditação bem nesse lugar de ressignificar, tá? E às vezes até quem estiver comigo pode trazer, Thaís, eu quero ressignificar isso, eu quero ressignificar aquilo, para realmente, né, mostrar assim como funciona esse lugar de ressignificação e a gente sentir esses processos de ressignificações, tá bom? E, né, a meditação, como ela teve que ser mais rápida, até por causa do atendimento que eu tenho agora, veio pra mim só esse lugar mesmo da gente elevar a nossa frequência, da gente trazer mais uma frequência de alegria em nosso campo, em nossas células, né, junto a esse lugar de meditação, entendendo um pouquinho mais o que é o Theta Healing e o que é as crenças, né, e como o Theta Healing te ajuda nesse lugar de autoconhecimento e de ressignificação das nossas crenças. Então é isso, gente. Quem sentir de estar fazendo esse curso comigo, de Theta Healing, é só me chamar no direct ou o link na bio. Eu vou amar poder dar o curso aí para alguma alma que sentir de estar comigo. E é isso, gente. Arro!